Olá, amigos, irmãos em Cristo, estamos com mais um programa para você. Tempos difíceis. Quem nunca ouviu falar essas duas palavrinhas juntas? Elas nos transmitem uma ideia meio que aterrorizadora. Quase não consigo. Mas os cristãos do mundo inteiro estão com uma oração em comum para que o mundo venha melhorar, ter dias melhores, a saúde. Contudo, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. Não é ser negativo, é vivermos uma realidade. Porém, há uma viva esperança, Jesus Cristo, o Senhor. O salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, e nele confiarei. Cada fase na vida é uma dificuldade, e eu digo que estas fases, elas são escolas para uma outra situação. Em tudo, nós podemos confiar no Senhor. O apóstolo Paulo dizia que ele sabia viver na escassez, ele sobreviveu à fome, à nudez, a traições, e em tudo ele dizia que podia viver e sobreviver confiando no Senhor. O Salmo 144, versículo 2 diz: Ele sempre tem um profundo amor por mim, Ele é a minha fonte de força, o meu lugar seguro, o meu libertador. Confio totalmente nele, pois Ele, o Senhor, é o meu escudo. Ele ajuda a governar e a dirigir o meu povo. Então, mira para a fé e rema. E assim, tempo de semear está no ar. Nossos agradecimentos para polpas de fruta moura do pastor Enoque Moura. Polpas de fruta saborosíssima para a sua sobremesa, da sua festa, do seu aniversário, em todo o comércio de Castanhal, onde é especializado a vender esses produtos, a polpas de fruta moura, que neste momento oferece para você um lindo louvor com a cantora Adriele Souza. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que é teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense
morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. Diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. E num oferecimento de Império Mídia, chamamos num bate-papo Caroline Clívia, juntamente com a nossa apresentadora Laude Souza. Você que gosta de guardar seus eventos de aniversário, 15 anos, que precisa de um belo cinegrafista, um excelente fotógrafo, contrate Império Mídia, pois eles têm os melhores fotógrafos para você e os melhores cinegrafistas. Nós estamos recebendo esta linda profissional, Caroline Clívia. Nós vamos falar hoje sobre uma profissão que muitos ainda desconhecem, mas ela é excelente no que faz. Carolina Clívia vai falar sobre personal organizing. Carolina, é um prazer muito grande recebê-la em Tempo de Semear. Em primeiro lugar, a paz do Senhor, irmã Laude. É com muita gratidão que eu estou aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar do seu programa e espero acrescentar na vida da sua audiência hoje. Muito bem. Caroline, explique para nós, para os nossos telespectadores, o que é ser uma profissional organizer. Primeiro vamos ao significado da palavra personal organize. O que significa? É uma palavra que vem do inglês e traduzindo para o nosso português significa organização personalizada. Então, o personal organizing, ele trabalha com a organização personalizada de cada pessoa, dentro de vários ambientes, principalmente dentro de residências. Mas também atua em escritórios, em vários ambientes que você precisa manter organizado. Então, dentro de casa, por exemplo, nós trabalhamos em closet, em cozinha, em banheiro, todos os ambientes da casa. E qual a diferença entre ser uma diarista lá na casa, que lhe contrata, e ser uma personal organizer? Então, a diarista, há muito essa confusão, né? Como a gente trabalha dentro das casas, geralmente as pessoas confundem, pensam que nós também prestamos serviço de diarista.
Mas, na verdade, o que a diarista faz? Ela é contratada para realizar um serviço de limpeza, lavar roupa, cuida da alimentação da família. E, inclusive, eu quero ressaltar aqui a importância dessa profissão, porque muitas pessoas não valorizam, mas essas mulheres são muito importantes, muito especiais dentro de um lar. E não devem ser menosprezadas de jeito nenhum. Agora, o personal organizer, ele vai atuar dentro da residência também, diferente da diarista, uma vez ao mês ou a cada 3 meses, dependendo da necessidade do seu cliente. Ele vai lá para fazer manutenção. Então, o personal organizer vai chegar, vai organizar, digamos, um closet. Aí ele não vai deixar o seu cliente dependente dele. Então, a intenção é ensinar, seja o cliente ou a pessoa que cuida da manutenção da casa, a cuidar daquele closet, a dobrar as roupas, a manter cada coisa no seu lugar, para que o seu cliente não fique dependente do personal organizer. Não é essa a intenção, tá? Então, a diarista, ela vai na casa frequentemente, né? E o personal organizer não. Então, eu digo que essa é a principal diferença. E, Caroline, quais são as etapas de um processo de organização? Então, a organização, ela acontece de forma organizada, principalmente. Então, tem etapas. Não se faz de qualquer jeito, tá? Primeiramente, nós temos um contato com o cliente, uma visita técnica. Então a gente chega na casa, conhece o ambiente, conversa com o cliente, escuta as suas necessidades, o que ele espera da organização daquele ambiente. Então a gente vai levantar toda a necessidade dele para poder fazer um orçamento. Isso geralmente dura uns 40 minutos, é um dia só para isso. Depois nós vamos à casa dele para realizar o serviço. Aí nós fazemos a organização por etapas. Primeiro vem o descarte. Nós chamamos de descarte, uma das etapas principais desse processo. É onde o cliente vai, junto com o personal organizer, dar uma analisada naquele espaço e ver o que ele não precisa dali. Porque geralmente as pessoas gostam de acumular coisas. Então então a gente trabalha com o cliente isso, a necessidade de descartar, de doar, de vender coisas que ele não usa mais. Então essa é uma das principais etapas. Primeiro o descarte. Depois que já foram tiradas as peças que não precisam mais, a gente vai categorizar, separar coisa por coisa, montar os grupinhos de cada um, digamos assim. Interessante essa fazer por categoria, isso aí já me acendeu luz. Sim, tem uma frase que a gente usa na organização que é assim: se você demora mais de 30 segundos para achar uma coisa, é porque ela não está no lugar certo. Então, quando a gente categoriza, a gente vai deixar cada coisinha perto uma da outra. Quando você pensar, eu preciso disso, eu sei onde ela tá junto com aquela outra coisa ali. Tá? Então, depois de categorizar, a segunda etapa, nós vamos para a terceira, que é demarcar os espaços. Então, por exemplo, eu estou numa cozinha, eu vou dar uma olhada geral, junto com o meu cliente, e a gente vai verificar o que é melhor, onde é melhor guardar cada coisa. Aí a gente vai demarcar aquele espaço, isso vai ficar aqui, isso vai ficar ali e ali. E a próxima etapa nós vamos guardar, nós vamos organizar as coisas nos lugares que já foram demarcados. Depois nós temos a identificação dos espaços. Para isso nós usamos uma máquina chamada rotuladora, que a gente escreve o nomezinho, por exemplo, copos, guardanapos. Ela imprime um papelzinho e a gente cola ali. Mas por que usar isso? Sim,
Quando você tem uma casa que tem muitas pessoas, o movimento é grande, o que acontece? Cada um coloca uma coisa no lugar. Exatamente. Aí vira aquela bagunça, ninguém sabe onde está nada. Aí já é diferente, se torna mais fácil manter a organização quando você tem os espaços identificados. Está ali escrito, então eu sei que o lugar desse objeto é ali. Então a gente usa essa técnica justamente para facilitar a manutenção dos espaços. Muito bem. É uma profissão muito interessante e que pode trazer uma renda boa para quem se interessar. E Caroline, quais são as formas de gerar ganho para quem se interessar pela profissão? Então, tem várias formas. Primeiro, atendimento, que é o que geralmente acontece. O atendimento ao cliente, na residência, em vários ambientes, fazendo organização de espaços. E temos o treinamento também, que é o treinamento de empregadas domésticas. Se você tem uma empregada doméstica, você quer capacitar essa mulher para prestar um serviço melhor dentro da sua casa, a gente também trabalha com isso. Como é que ela vai fazer um levantamento da limpeza da casa, usar uma planilha, uma tabela para ela se organizar na manutenção da casa. Então a gente também treina. É uma forma de gerar renda. E a outra forma também é capacitando outras mulheres, personal organizer também. Então você vai ensinar outras pessoas a fazer a organização, ou fazer aquilo que elas já gostam ou não, porque, Laude, para ser personal organizer, você não precisa gostar de organização e nem ser organizada, você sabia? A gente aprende, a gente pode ter amor por isso. Existem muitos casos de pessoas extremamente desorganizadas, mulheres extremamente desorganizadas que deixaram de ser e se tornaram personal organizer. Só para dar uma dica aqui, nós vamos mostrar um videozinho rapidinho que ela já gravou e nós vamos mostrar como dobrar uma blusa, como dobrar uma toalha para colocar ali naquelas colmeias, né, bonitinho. E assista aí, é rapidinho, e eu quero agradecer o seu atendimento, ter atendido o nosso convite, e nós queremos deixar o contato dela, o Instagram, o contato dela aqui. No caso, se você quiser fazer um treinamento com ela, quiser patrocinar para sua diarista, para sua secretária do lar, proporcionar um curso para otimizar o seu tempo, a sua vida, ela vai estar à disposição. Então fica na tela o contato da Caroline, e se você também quiser se tornar um profissional, você é concorrente dela, viu? Então está aí o contato, e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, irmã Ládia, um prazer estar aqui, e precisando, estou aqui para servi-la. Inclusive, eu quero deixar aqui os meus serviços, quero lhe abençoar. Se a senhora sentir que tem a necessidade de organização de um espaço seu, eu estou aqui e quero lhe abençoar com este serviço, tá? Oh, muito obrigada. Vai acontecer, tá? Nossos agradecimentos para a Assembleia de Deus, Campo do Jaderlândia, na pessoa do pastor Antônio e do pastor Gesiel Damasceno, uma igreja voltada para missões. E assim, a Assembleia de Deus, Campo do Jaderlândia, recebe e oferece para você a ministração da palavra com o pastor Paulo Henrique, este servo de Deus que tem se dedicado à palavra, à ministração da palavra. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer também a irmã Laude com esse programa que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, que é o programa Tempo de Semear. Você que nos ouve, que nos assiste, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus,
capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos aqui ministrar a palavra do Senhor de uma forma expositiva. Nós vamos aqui falar versículo por versículo. Mateus capítulo 24, versículo 1, está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Meus queridos irmãos, capítulo de número 24 de Mateus, do versículo 1 ao 14, que nós vamos comentar neste momento, nós temos aqui 3 tipos de profecias. Profecias que já se cumpriram, profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e vão continuar a se cumprir, e profecia que ainda há de se cumprir. E o versículo de número 1 ao versículo 2 são profecias que já se cumpriram. Quando nós lemos o texto a qual Jesus, conversando com os discípulos, ele fala para os discípulos que ali não ficaria pedra sobre pedra, aquilo traz para os discípulos um escândalo. Por quê, pastor? Porque os judeus eram apaixonados pelo templo, e nós observamos isso lá quando Davi sentiu o desejo de construir o templo, que Deus visita Davi e diz: olha, não será tu, mas o teu sucessor, ele construirá o templo. Nós vimos que Salomão, ele constrói o templo, e desde então ali o judeu, ele passa a amar o templo. O judeu vivia no templo. Só que quando surge na história bíblica um moço, um governador, e ele vai querer entrar em Jerusalém para levar o povo cativo, estou falando de Nabucodonosor. Você encontra essa história no capítulo 1 de Daniel. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele leva o povo cativo, e nesse cativeiro que eles passam 70 anos, Nabucodonosor, além de levar eles cativo, ele destrói o templo, ele quebra o templo e leva utensílios para a Babilônia. E o povo de Israel, quando passa no cativeiro, eles passam ali um período muito difícil, não só por estar em cativeiro, mas também por saberem que o templo a qual Salomão tivera construído, ele foi destruído. E no decorrer da história bíblica, você observa que ao passar dos 70 anos do exílio babilônico, que Israel agora ele vai sair, vai ser liberto, Deus levanta um profeta por nome Ageu. Ageu, ele se levanta e ele profetiza ali para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês vão voltar para lá, para o lugar de onde vocês vieram, vocês vão voltar para Jerusalém e vocês vão reconstituir o templo. E a glória da segunda casa agora, ela será maior do que a primeira. Então você observa que quando Israel, ele sai do cativeiro, ele sai com a promessa, eles amavam o templo e eles retornam para a construção do templo. E Neemias e Esdras são aqueles que são responsáveis por dar início ali à reconstrução do templo. Então você observa na história bíblica que o judeu sempre amou o templo. E quando nós chegamos no capítulo 24 de Mateus, que os discípulos querem mostrar para Jesus a estrutura do templo, que Jesus diz para ele que ali não ficará pedra sobre pedra, aquilo causa um impacto para os discípulos. Ali os discípulos não estavam entendendo porque Jesus falara aquilo. E por isso eu disse para vocês que esta profecia, ela já se cumpriu, porque no ano 70, um general por nome Tito, ele invade Jerusalém, ele destrói agora o templo que tivera sido construído por Neemias e Esdras, e desde então, nunca mais o templo ele foi reerguido. Se você estudar a respeito de Israel, ou se você conhece alguém que foi até Israel, ou se você que me ouve já teve a oportunidade de ir até Israel, você observa que quando você chega em Israel, você vai ver ali o judeu orando, mas no muro, que é o muro das lamentações, já não existe mais o templo. Por quê? Porque a profecia era para que o templo fosse destruído, e o templo ele foi destruído. Então nós temos no versículo 1 e 2 a profecia que já se cumpriu. Vamos continuar a leitura expositiva. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 3.
Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não os assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nós temos aqui do versículo de número 3 até o versículo de número 7, profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão continuar a se cumprir. Nós temos aqui registrado, meus queridos irmãos, sinais que antecedem a volta de Cristo. E esses sinais, Jesus dizendo para os discípulos, respondendo: Senhor, que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século, em outras traduções, do fim do mundo. E Jesus começa a mostrar os sinais. Olha, eu não quero que vocês se assustem, porque é necessário essas coisas acontecerem. Aí Jesus ele vai dizer que se levantaria muito em seu nome, dizendo que era o Cristo, e enganarão a muitos. Meus queridos, tem se levantado pessoas se autodenominando Cristo, falsas profecias, falsas doutrinas se levantando, querendo dizer o dia que Jesus vai voltar, colocando a data no calendário de quando Jesus vai voltar. E nós observamos na Bíblia que tudo isso é sinais. Existe seitas, heresias. Recentemente eu vi um vídeo de um homem que se autodenominava santo e não poderia pisar no chão. Segundo ele era santo demais para pisar no chão, e a terra era contaminada de pecado. E para ele andar, os seus discípulos colocavam tapetes vermelhos para ele andar sobre o tapete, mas ele não pisava no chão. O que é isso, pastor? Isso é os sinais se cumprindo. Pessoas que se dizem ser o Cristo, pessoas que estão enganando multidões. E aí você observa guerras, rumores de guerras, tudo sinais que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão continuar a se cumprir. E quando nós chegamos no versículo 8, nós vamos observar: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Jesus está mostrando que tudo isso que está acontecendo é o princípio. E eu acho interessante a palavra princípio. Quando nós estamos estudando o concernente à palavra princípio, nós aprendemos que ela tem raiz hebraica, Bereshit, que significa começo ou origem. Então observe que a palavra princípio no original hebraico é Bereshit, que significa começo ou origem. Então quando Jesus disse todas essas coisas são os princípios das dores, Jesus está dizendo que todas essas coisas é o começo, é a origem. Mas por quê, pastor? Porque os sinais têm que se cumprir. Então tudo que nós estamos vendo, fomes, pestes, estamos ainda atravessando esta pandemia, tudo tem que acontecer para cumprimento da palavra do Senhor. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Observe que o versículo 9 e o versículo 10, nós temos também profecia que já se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. Por quê? Por causa do meu nome, muitos serão atormentados e mortos. Você tem a liberdade de entrar na internet e procurar sobre um site por nome Portas Abertas. Você vai observar uma parte da igreja perseguida. E diz a estatística que pelo menos todos os dias um cristão morre por não negar o nome de Jesus.
Eu acredito que você já viu vídeos de cristãos morrendo, decapitado, queimado, afogado, por não negar o nome de Jesus. Então isso é uma profecia a qual está registrada no versículo 9 do capítulo 24 de Mateus, porque muitos hão de ser atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados por causa do meu nome. Então nós temos aqui mais uma profecia que já se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. Pessoas que morrem por não negar a fé, por não negar o nome de Jesus. Nós chegamos agora no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus queridos irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é tempo de falsos profetas têm se levantado para ministrar heresias, se levantado para levar o povo ao engano. Falsos profetas que se vestem de ovelhas, mas não passam de lobos. É necessário isso acontecer. Por quê? Porque a profecia tem que se cumprir. Então é a palavra de Deus, é sinal que antecede a sua vinda. Só que eu chamo a atenção do versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este amor a qual Jesus ele relata no versículo 12 é literalmente o amor pela obra, o amor por estar na sua presença. Quando ele diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfria, por quê? Porque iniquidade ela é o que? Ela é o pecado. E se tem uma coisa que faz a pessoa se afastar da presença de Deus, é o pecado. Então, quando o pecado uma pessoa está vivendo em pecado, automaticamente ela não tem o desejo de estar na presença. Ela não tem o desejo de ir para o culto, ela não tem o desejo de participar de uma escola dominical. Por quê? Porque a iniquidade está fazendo com que esse amor venha se esfriar. E João, o evangelista, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele escreve as palavras de Jesus direcionado às 7 igrejas da Ásia, especialmente Éfeso, dizendo: olha, tenho eu contra vocês que deixastes o primeiro amor. Então esse primeiro amor, ele não pode se apagar em nossas vidas. Precisamos, meus queridos irmãos, ter este amor de estar na presença de Deus. E eu finalizo aqui esta palavra lendo o versículo 13 e 14: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Profecia que já se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. Por quê? Porque aquele que perseverar, aquele que acreditar que Cristo é o Messias dentro da salvação, vai ser salvo. E nós finalizamos com o versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Meus queridos irmãos, finalizamos aqui dizendo a vós que o evangelho do reino, registrado no versículo 14 de Mateus, não é o evangelho que nós estamos vivendo. O evangelho que a igreja vive hoje é o chamado evangelho da graça, a qual através da cruz nós estamos vivendo. É o mesmo evangelho a qual Paulo ensina à igreja de Éfeso, dizendo: olha, vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então o evangelho da graça é o evangelho que nós estamos vivendo. Então eu encerro minhas palavras aqui, dizendo para vocês que me ouvem: Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. Precisamos perseverar até o fim e nós cremos, vamos permanecer fiel e Deus vai nos abençoar. Deus abençoe. Deixa aqui os meus agradecimentos e o mais o Senhor fará. Portanto, você que me escuta, vá para a igreja, procure seu pastor, ore, jejue, consagre e fique firme na presença de Deus, porque os sinais estão se cumprindo. Amém. E a Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, e Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, oferece mais um louvor para você com o nosso amado cantor Isaac Paiva. Mestre, a tempestade se aproxima,
As ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo um vento frio. A embarcação vai afundar. Aleluia. Vai não. Jesus está no barco. Aleluia. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, foi eu quem fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica reclamando, murmurando, resmungando, homem de pouca fé. Aleluia. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Às vezes, as lutas da vida nos fazem esquecer de quem está no barco, mas no barco que Jesus está, jamais ele afunda, jamais ele afunda. Receba em nome de Jesus, aleluia. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica reclamando, murmurando, resmungando, homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Amém, que Deus lhe abençoe. Estamos finalizando o nosso programa e nós trazemos nossos agradecimentos aos nossos colaboradores. Maria Gomes, Pastor Adonai, Domingas, Irmã Bena. um abraço e que o Senhor abençoe cada um de vocês grandemente. E os nossos parabéns vai para a irmã Zilene, lá em Capanema, a pastora Zilene, para a cantora Elisete Melo e para a Franciele Oliveira. Deus abençoe seus anos, sua vida. Feliz aniversário. E eu quero mandar um abraço especial do programa para Isaac Prestes, a minha querida amiga Esperança, que está aí nos assistindo, e também, Laude, o Raimundão, transportadora Raimundão, ali próximo do canal, na rua Comandante Assis, nos assiste sempre. O esposo da irmã Rubenita. Rubenita, nós te amamos. Um abraço para o casal e também Creuza Martins e Eliezer Martins. Um abraço para vocês, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Pois é, o nosso abraço, a Rubenita é minha amiga mana,
querida já veio aqui conosco e eu fico muito feliz em saber que eles são nossos telespectadores. E assim, nós queremos marcar com você o próximo encontro no próximo final de semana e até lá, se Deus nos permitir.